Fala pessoal, professor Carlos Portela, novamente estimando que vocês estejam bem nesse período que a gente está vivenciando. Vamos dar prosseguimento aqui à nossa disciplina de análise e projeto de sistemas 2. A aula de hoje vai ser sobre o modelo de ciclo de vida, com foco nos principais conceitos e tipos. Bom, primeiramente, como é que a gente pode definir um ciclo de vida de software? Na aula passada a gente viu que a definição de processo consiste no conjunto de etapas necessárias para se transformar os requisitos do cliente no produto final. Aqui a gente está vendo que o ciclo de vida ele vai ser justamente essa base que vai permitir com que os desenvolvedores consigam atingir esse objetivo, que eles organizem as suas atividades, que eles tenham ali elementos necessários para que eles possam atender essa demanda específica. Assim como o gerente pode ter um controle das atividades que vão ser executadas no decorrer desse processo. Bom, então esse ciclo de vida, eles especificam quais são as atividades que devem ser executadas, assim como a ordem dela, tão importante quanto quais atividades eu vou fazer essa ordenação sequencial. Bom, primeiro eu vou executar essa atividade, para depois executar essa outra, porque elas são dependentes. A gente chegou a falar um pouco também sobre essa relação de dependência na aula passada. E o objetivo de se definir ciclo de vida, de processo, é justamente diminuir problemas decorrentes desse esforço coletivo, dessas dificuldades tecnológicas que é a produção de um sistema de software. Então, a gente vai ver na aula de hoje que para a gente escolher um ciclo de vida específico, a gente tem que considerar inúmeras questões, como, por exemplo, qual é a natureza do software a ser produzido. Se eu vou fazer um sistema para celular, é bem diferente de fazer um sistema que controla uma perfuradora de petróleo. Então, há diferenças que tem que ser considerada a própria natureza do sistema. Também eu tenho que considerar quais métodos e ferramentas eu vou precisar utilizar durante esse processo instanciado e qual é o nível de controle que eu quero exercer sobre essas atividades, né? E quais produtos eu desejo, né? Eu quero produzir protótipo, eu quero produzir documentação em excesso, né? Vamos supor, no exemplo que eu dei agora há pouco, geralmente a gente trabalha com protótipos para poder criar aplicações mobile. Já para sistemas mais complexos, como o da perfuradora de petróleo, que eu mencionei agora há pouco, provavelmente a gente vai precisar de uma documentação mais extensa, né, de um processo mais rígido, para que a gente possa diminuir a possibilidade de erros e execute um processo aí mais formal. O primeiro modelo de ciclo de vida que a gente vai ver na aula de hoje é o modelo cascata, que é conhecido aí como um ciclo de vida clássico na literatura, por ter sido um dos primeiros a ser propostos e difundidos aí nos livros da área. E ele permite que a gente siga um fluxo sistemático sequencial. Então ele tem etapas bem definidas, onde cada etapa produz os recursos necessários para que eu inicie uma outra fase, né? Então, o fim de uma fase é a entrada de outra. Por ele ser esse paradigma mais antigo, um dos primeiros a ser definido, ele é amplamente utilizado na indústria. Aqui eu tenho uma representação do modelo cascata. Então eu tenho aqui o arcabouço da engenharia de software, que vai ter métodos, procedimentos necessários para que eu realize análise de requisitos. Assim que eu fechar a análise de requisitos e a minha documentação, eu vou avançar para a etapa de projeto, onde eu defino o meu padrão arquitetural, por exemplo. Depois eu vou para a etapa de codificação do meu código-fonte. Fechando aqui essa etapa, eu avanço para testes e depois de implantar meu sistema, eu realizo a manutenção dele. Bom, percebo então que nessa visão eu tenho que terminar cada etapa para poder avançar para outra. Então eu só vou testar quando eu tiver com o meu código pronto. Nessa representação também ele demonstra que eu posso retomar uma fase anterior caso haja necessidade, né? Mas só que na prática percebeu-se que isso é bem mais custoso, né? E imagina encontrar um erro aqui na fase de testes, um erro relacionado a requisito. O impacto que eu vou ter no meu processo, porque eu vou ter que voltar aqui, olha, de testes para análise de requisitos
e, por consequência, esse impacto vai perpetuar aqui pelas fases de projeto e codificação. Então, a gente diz aqui que quanto mais tarde eu realizo mudanças, mais tarde no meu ciclo de vida, maior vai ser o custo dessa mudança, maior vai ser o impacto dela no meu processo. Bom, quando a gente fez a disciplina presencialmente, a gente discutiu na turma de vocês quais eram as principais vantagens de cada ciclo de vida. Então, aqui para o modelo cascata, as vantagens eram que a equipe consegue focar no objetivo de cada fase. Eu estou na fase de análise de requisito, eu estou 100% focado em levantar requisitos de maneira adequada. E aí, fechou essa fase, eu já posso me concentrar na fase posterior, que é a fase de projeto. Também fica mais claro qual é a relação de dependência entre as fases. Então, eu fiz essa lista de requisitos para dar embasamento para a definição da minha arquitetura. E a gente verificou também que esse tipo de modelo ele é mais adequado quando eu tenho requisitos estáveis. Se conhece bem requisitos e sabe-se que eles não vão mudar tanto ao longo do ciclo de vida do processo. E por fim, a gente verificou que esse ciclo de vida ele é adequado para quando a gente tem papéis bem definidos na equipe e também quando a gente tem essa documentação bem clara, qual a documentação que eu preciso produzir e como ela será. Agora a gente verificou para que tipo de situação o cascata não é adequado. Quando eu tenho mudança constante no meu projeto, né, até porque o custo dessa mudança, o impacto dela é muito alto, cronograma pouco flexível, então o cliente não está disposto a abrir mão daquele prazo inicial. Quando ocorrem erros, eles são cascateados, fazendo trocadilho aí com o próprio nome do ciclo de vida, né? Como eu tenho que esperar uma fase ser concluída para iniciar outra fase, acaba que eu tenho pessoas que ficam ociosas, né? Papéis ociosos. Então o testador ele só vai atuar de fato quando chegar na fase de teste, porque o código-fonte ainda não está pronto, ainda estão na fase de requisito, ainda estão na fase de projeto, e aí acaba que muitas das vezes o programador e os testadores ficam ali ociosos na equipe. Então ele não é recomendado para projetos que têm requisitos instáveis e também para equipes que são poucos experientes, porque pode acontecer daquela equipe não conseguir atender aos prazos. E no próprio exemplo que eu dei, né, uma equipe inexperiente, muito provavelmente eles iam ficar esperando chegar na fase em que elas atuam, né? Agora uma equipe com um pouco mais de experiência, ela sabe que não se pode ficar ocioso, poderia estar adiantando trabalho relevante nessa espera. O outro ciclo de vida que a gente vai verificar é de prototipação, onde a ideia principal é criar um modelo do software que vai ser implementado. Então, aqui o objetivo é entregar para o cliente um modelo para que ele possa avaliar. Então, ao invés de esperar coletar requisitos, fazer projeto, para depois ir para uma implementação, e aí demorar um tempo maior para que a gente possa mostrar algo factível, algo visual para o cliente, para ele poder rejeitar muitas das vezes, eu já antecipo essa etapa mostrando esse protótipo. E aí eu vou poder ter um feedback, uma validação mais imediata para o cliente dizer exatamente isso que eu preciso, ou não é isso que eu preciso, e a gente vai fazendo outras rodadas de prototipação. A gente consegue validar se aquele protótipo está de acordo com o objetivo do cliente, se há possível erros no entendimento ou omissões de informações, e também já consigo efetuar essas correções de imediato, né? Fazer os ajustes necessários que o cliente pedir nesse protótipo. Aqui, pessoal, a ideia é que quando o protótipo estiver validado, eu utilizo ele como base para o meu desenvolvimento. E esse protótipo eu posso fazer de várias maneiras. Eu posso pegar um pedaço de papel e começar a desenhar meu protótipo, né? O que seria um protótipo de baixa fidelidade. Ou eu posso utilizar alguma ferramenta como o Pencil, JustMind, por exemplo, para poder fazer um protótipo digital que é de alta fidelidade. A gente já utiliza componentes que estão disponíveis ali nas IDEs de programação. Então, já é bem próximo do meu produto final. Inclusive, eu tenho a ideia de protótipos funcionais, que são protótipos que podem ser reutilizados na etapa de implementação. Então, eu já estou fazendo aquele protótipo com o código-fonte da interface. Caso seja aprovado pelo cliente, eu já pego aquela interface
e linko ali com o meu back-end. Então, esse protótipo ele pode implementar funções específicas do que o cliente pedir, ou ele pode executar parte ou toda a função desejada. Só que, claro, né, ele não é o produto final, ele vai ser melhorado ainda, né? Mas é só para a gente ter essa validação da base do que o cliente precisa. Bom, aqui eu tenho um modelo do ciclo de vida de prototipação, onde eu inicio aqui com a coleta e refinamento dos requisitos. É claro, para prototipar eu preciso de requisitos, né? Levantar esses requisitos com o cliente. Depois eu faço rapidamente a etapa de projeto para construir meu protótipo. Esse protótipo ele vai ser avaliado pelo cliente, que vai dar o feedback se ele aceita ou não, o que precisa ser melhorado. E posteriormente eu faço o refinamento desse protótipo com base nesse feedback. Depois eu posso voltar aqui para a etapa de projeto novamente, construo o protótipo, avalio e refino com o cliente. Eu fico aqui nesse ciclo até que o protótipo seja validado pelo cliente, ele diga ok, é isso que eu espero do meu produto, e a gente pega aquele produto, aquele protótipo e vai para a etapa de engenharia, a implementação do meu código. Bom, e quais vantagens a gente pode destacar aqui nesse ciclo de vida de prototipação? Primeiro, fica bem mais claro quais são as reais necessidades do meu cliente, porque ele vai validar o quanto antes esse protótipo, né? Ao invés de esperar várias etapas. A própria equipe consegue abstrair melhor o que precisa ser feito em termos de produto. Eu tenho um feedback constante ali dos meus clientes que vão estar naquele ciclo de validação do protótipo. Eu consigo identificar erros previamente e também reutilizar a interface caso esse protótipo seja funcional. E o que a gente pode destacar aqui como desvantagens? Tem que se ter um tato para poder identificar quando o protótipo está pronto, né? A equipe não pode ficar ali fazendo várias interações e perdendo tempo querendo criar um protótipo perfeito e aí acabar que eu atrase o meu cronograma. E também, no caso de eu trabalhar com um protótipo de baixa fidelidade, ele pode trazer uma falsa impressão do que o produto vai realmente entregar, né? Até porque esse protótipo ele não é reutilizável. Então, o ideal é trabalhar com um protótipo de alta fidelidade. Já o modelo incremental, ele é uma combinação dos pontos positivos do modelo cascata de prototipação. A ideia é que a gente faça o desenvolvimento em partes, independente de quantos incrementos de software eu vou ter que criar. E aí, cada parte vai ser incrementado até que o software esteja produzido. Eu vou construir as partezinhas e depois vou trabalhar a minha gerência de integração. Nesse sentido, o software é desenvolvido em partes separadas e quando cada parte ficar completa, aí que a gente pode adicionar ele ao meu core, né, o meu núcleo da aplicação. Por isso essa é a nomenclatura do incremental. Eu faço aqui a minha arquitetura base e à medida que eu for desenvolvendo os meus incrementos, eu vou adicionando a essa arquitetura base. Então, esse modelo ele é bastante recomendado quando tem pouca mão de obra. Eu contrato uma equipe para poder fazer um módulo. Vamos fazer aqui o módulo aluno. Terminou, aí depois de um tempo eu contrato outra equipe para fazer o módulo prova, avaliação, depois outra equipe para poder fazer o módulo de professor, e aí eu vou dessa forma gerenciando melhor meu recurso, ou esperando algum recurso ser adicionado no projeto, por exemplo. Uma representação do modelo incremental, onde eu posso fazer aqui, eu falei agora há pouco do módulo aluno, levantamento de requisitos desse módulo, faço análise, faço o projeto, implemento o teste e implanto. Fechei aqui um módulo de aluno, vou fazer agora um módulo de disciplina. Levanto o requisito, faço análise, etapa de projeto, implementação, teste, implantação. Vou fazer aqui um módulo do professor. Levanto o requisito, faço análise, projeto, implementação, teste, implantação, até que o projeto esteja concluído. Até que todas as partes tenham sido incrementada a minha arquitetura base. Aqui é só uma outra representação, pessoal, para mostrar que eu posso fazer também incrementos e paralelos, em função aqui do tempo. Então, vou começar aqui o incremento 1, que vai ter o módulo aluno.
ou aqui são outras fases também, né? Comunicação, planejamento, modelagem, construção e implantação. Entreguei aqui essa parte 1. Olha, no finalzinho aqui dessa etapa, eu poderia já ter começado outra, o módulo professor. Comunicação, planejamento, modelagem, construção e implantação. E quais são as principais vantagens desse modelo? A equipe consegue focar no objetivo de cada fase, assim como no cascata. Possui clareza qual é a relação de dependência entre essas fases. Vai ser adequado também para projetos com requisitos estáveis. E os papéis de documentação vão estar bem definidos. Vão ficar mais claro quais são as necessidades do cliente durante essas interações. Vai se receber feedback constante dos clientes e também a gente consegue identificar mais previamente esses erros que podem vir a acontecer. As desvantagens é que também eu posso ter erros sendo cascateado durante o meu ciclo de vida. Também não fica claro quantas interações serão necessárias para que eu conclua o meu protótipo. E há uma forte dependência do projeto arquitetural devido à integração do módulo. Então imagina, você tem que pensar em uma arquitetura que seja flexível o suficiente para poder receber módulos ao final de cada interação. Então já tem que pensar no sistema desde a etapa de levantamento de requisitos em módulos que sejam integrados. O modelo de ciclo de vida espiral ele busca absorver as principais vantagens do modelo de ciclo de vida clássico e prototipação, adicionando um novo elemento que é a análise de risco. E aí ele destaca como demais fases, né, além da análise de risco, o planejamento, análise de projeto, prototipação e avaliação. Então a ideia é que haja repetição das etapas até que o produto esteja pronto. Nesse sentido, no planejamento a gente vai definir quais são os objetivos, quais são alternativas de solução e restrições de cada ciclo, considerando o que foi desenvolvido no ciclo anterior ou na própria levantamento de requisitos. Na análise de risco, eu verifico como resolver os riscos em potenciais. Na fase de engenharia, é onde ocorre o desenvolvimento e verificação do produto a ser desenvolvido. Por fim, na avaliação do cliente, ele vai validar ou rejeitar os resultados que foram produzidos durante um ciclo. E também vai planejar a próxima etapa juntamente com a equipe de desenvolvimento. Bom, aqui também eu tenho uma espiral na representação gráfica do ciclo de vida, onde eu faço a coleta inicial de requisitos, vou avançando aqui, faço análise de riscos. Bom, levantei requisitos, quais são os riscos associados a esses requisitos? Vou avançando aqui na minha espiral e chego na prototipagem. Vou fazer o protótipo inicial do meu software. Avanço, esse protótipo vai ser validado com o meu cliente. Avanço, eu vou planejar o meu projeto novamente com base no feedback do cliente em relação ao meu protótipo. Vou rodando aqui na espiral e chego na análise de requisitos novamente, que pode ter sofrido mudanças em função do que o cliente forneceu de feedback em relação ao protótipo ou algum entendimento que ele teve posteriormente após aquela primeira etapa de planejamento. Vou rodando aqui na minha espiral, faço um segundo nível do protótipo, valido com o cliente, isso pode ter impacto nos meus requisitos, faço um planejamento, analiso o risco desse nova lista de requisitos, faço um protótipo de terceiro nível, se for necessário, ou já consolidado aqui para poder fazer o sistema que vai ser desenvolvido na etapa de engenharia. Então, o ciclo de vida espiral, ele tem as vantagens dos ciclos em que ele se baseia. Então, fica mais claro a necessidade do cliente, a gente consegue abstrair melhor qual vai ser o produto a ser desenvolvido, quais são os erros que acontecem previamente no projeto, a gente consegue reutilizar interfaces e, aqui adicionalmente, eu consigo realizar análise de riscos. Além disso, a equipe consegue focar no objetivo de cada fase, possui clareza em relação às dependências das fases, é mais adequado para projetos com requisitos estáveis, papéis de documentação ficam bem definidos, ficam mais claras as necessidades do cliente e esses clientes podem dar feedback constante. As desvantagens ficam poucas aqui porque ele acabou agregando o que tinha de melhor prototipação em ciclo de vida clássico, trazendo análise de riscos. As desvantagens vão ser imprecisão quanto ao número de iterações para a gente poder concluir o produto. E caso eu utilize protótipo de baixa fidelidade, eu não vou conseguir reutilizar o resultado daquele esforço inicial
de prototipagem. Então, novamente, que bastaria fazer protótipo de alta fidelidade e, de preferência, protótipo funcional. O modelo interativo, quando a gente fala de modelo interativo, a gente está focado mais em métodos ágeis, que buscam minimizar o risco pelo desenvolvimento de software em curtos períodos de tempo. Então, de que maneira? Se produz uma versão do software a cada interação. E aí a gente consegue reavaliar com o cliente quais são as prioridades, e aí a gente busca ser ágil e ser eficiente a fim de ganhar tempo. Essa aqui é uma representação gráfica, né? Então, planejo, faço o meu projeto, codifico e teste, e ao final dessa interação eu tenho um incremento do software que já está aprovado. Faço um novo ciclo interativo, ao final vou ter um incremento que já está aprovado pelo cliente, né? Até eu conseguir fechar o meu produto. Aqui eu tenho um ciclo de vida do Scrum, onde inicialmente o cliente define uma visão do futuro, né? Uma visão do produto que ele deseja ter. Então, eu quero um produto que tenha esses módulos, que tenha essa interface, que gere esses relatórios. Com base nisso, a equipe define o seu Product Backlog, a sua lista de requisitos, e o cliente vai se reunir com essa equipe técnica para poder explicar cada item desse do requisito. Feito isso, a equipe seleciona quais são os itens que vão ser desenvolvidos durante uma interação, uma sprint, e faz o planejamento daquela sprint. Esse planejamento aqui, pessoal, já é o planejamento técnico. Então, quais vão ser as atividades necessárias para eu poder atender esses itens do backlog? Vou ter que criar interface, criar bancos de dados, fazer a implementação de regras de negócio. E definem, com base nisso, as tarefas técnicas que vão ser executadas durante a sprint. Ao final dessa sprint, que geralmente dura de 2 a 4 semanas, eu tenho um novo incremento de software. Com base no aprendizado que eu tive durante a minha sprint, eu realizo a retrospectiva do projeto, o que deu certo, o que deu errado e o que pode melhorar, e inicio o ciclo novamente de planejamento para uma nova interação, para uma nova sprint. Um outro exemplo aqui é do XP, onde eles têm um ciclo de vida semanal, onde na segunda recomenda-se que se faça uma reunião com o cliente para planejamento, deixa a terça, quarta e quinta focada em desenvolvimento, onde eu posso na quarta-feira, no meio da semana, fazer uma validação parcial com o cliente. Afinal, recomenda-se que o cliente seja um agente ativo aqui na equipe XP. E na quinta eu faço o teste desse sistema, para na sexta-feira já apresentar um incremento para o meu cliente, para que ele possa dar um feedback imediato, para que ele possa avaliar aquele resultado de trabalho da semana. Então, quais são as principais vantagens? Ficam claras as necessidades do cliente, o desenvolvimento do produto mais ágil, eu consigo identificar erros previamente, a melhoria contínua, porque eu faço retrospectiva do que deu certo, o que deu errado, o que pode melhorar. Ele é mais receptivo a mudanças, porque como o cliente está sempre disponível, eu consigo aceitar melhor essas mudanças. A melhoria na comunicação também, por causa dessa proximidade. A equipe consegue focar no objetivo de cada fase. A clareza em relação à dependência das fases é adequado para projetos com requisitos instáveis, né? Ao contrário do modelo clássico. Os papéis e documentações ficam bem definidos, ficam mais claras as necessidades do cliente e também eu tenho esse feedback constante. As desvantagens são imprecisão quanto ao número de interações para concluir o produto e exige, pessoal, uma mudança muito grande de cultura da equipe. É difícil fazer com que as pessoas absorvam esses valores e princípios ágeis e, de fato, incorporem isso no seu processo de desenvolvimento. Então é isso, pessoal. Esses são os principais ciclos de vida que a gente encontra na literatura. E da mesma forma que eu fiz na aula passada, eu queria deixar aqui essa reflexão para vocês. O que é o ciclo de vida de um software? Percebam, pelo que a gente discutiu aqui na aula de hoje, que ele é bem atrelado a qual é a natureza do meu projeto. Eu preciso saber se requisitos eles vão mudar com muita frequência ou não, se eu tenho requisitos mais estáveis. Eu preciso também levar em consideração o prazo de desenvolvimento. É um projeto que eu tenho um longo prazo ou um prazo mais apertado?
o cliente está confuso em relação ao produto que ele deseja, será que um protótipo iria ajudar nesse sentido? Então, o ciclo de vida ele vai trazer esses benefícios. Eu vou conseguir ordenar as etapas necessárias para desenvolver o meu produto de software e verificar a sequência lógica dessas etapas. Então é isso, pessoal. Obrigado por acompanhar mais essa aula de análise de projetos de sistemas 2. Na próxima aula a gente vai trabalhar diretamente com a ferramenta. Então na próxima aula a gente vai trabalhar com a ferramenta SpiderML para fazer modelagem de processo utilizando a notação SPAN, que vai servir para a primeira atividade de vocês, que é fazer modelagem do ciclo de vida Scrum, RUP e XP. Tchau, até a próxima!